Graças a Deus, meus irmãos. Um bom dia, um domingo de Páscoa, diferente de todos que já tivemos, mas o Senhor é o mesmo. As suas maravilhas continuam sendo derramadas sobre nós e isso nos dá esperança. Amém? Para você que me acompanha, um bom dia, um bom domingo de Páscoa, e tenha certeza, tudo está no controle de Deus. Uma das coisas mais interessantes é que o homem, ele executa as suas coisas e ele sequer suspeita de que tudo que ele faz na verdade pelo decreto de Deus. Ele pensa que está comandando a história, mas a história, quem comanda é Deus. Nós já tivemos vários exemplos na própria Bíblia, na própria palavra do Senhor. Nós temos exemplos lá no Antigo Testamento. Temos exemplos de Faraó. Faraó achava que estava perseguindo o povo de Deus. Ele achava que estava fazendo todo aquele desafio, porque ele era valente, mas ele não sabia que estava executando um plano de Deus. Nós temos depois, irmãos, Nabucodonosor na Babilônia, né? Ele achava que estava comandando também todo o processo. Por trás era o Senhor comandando o processo. No próprio julgamento, morte, né, de Cristo, quando todo o sinédrio e até mesmo os romanos imaginavam que estavam fazendo a vontade dele, mas tudo que eles faziam era o decreto de Deus. Hoje não é diferente. Os homens têm agido, eles têm feito coisas neste mundo, achando que eles fazem segundo a sua vontade, mas não sabem que cumprem um decreto de Deus. Então é isso, né? Creia, porque o Senhor é contigo, e de modo que em Cristo, né, nós podemos gozar de todos os privilégios, todas as conquistas dele na cruz do Calvário. E no domingo como esse, né, nos garante, nos dá a certeza de que Cristo vive, de que Cristo reina, de que Ele é o nosso Senhor. Vamos dar início hoje à nossa escola bíblica dominical. Nós mudamos, hoje a gente muda de livro, né? Mudamos de tema. Nós vínhamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios e hoje nós vamos então iniciar a Epístola de Paulo aos Colossenses. E é uma obra-prima, né? Uma obra teológica maravilhosa e completa no sentido de nos apresentar Cristo de uma forma magistral. Então nós vamos dar início e aí eu quero pedir aos irmãos que tenham a Bíblia aí presente e nos acompanhem por ela. Hoje provavelmente nem tanto, porque nós vamos fazer uma introdução e a aula praticamente será uma introdutória, e de modo que provavelmente no próximo domingo sim nós examinaremos versículos a versículos, né? Faz uma apresentação que é uma obra tão magistral que nós levaremos a aula toda somente na apresentação desta epístola, e vocês terão assim a dimensão da maravilha que Paulo assim nos brindou por intermédio do Espírito Santo. Então veja que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma obra teológica e um ensino prático para uma santidade de vida.
Além disso, nas suas exortações e admoestações aos Colossenses, Paulo assim demonstra o grande amor que ele tinha pelos irmãos, independente da sua proximidade, né, com o povo de Deus. Porque Paulo nunca ele não fundou a igreja em Colosso, provavelmente tenha sido Epafrás, mas Paulo sempre esteve por perto, né, em torno da Ásia, de modo que a igreja de Colosso, ela deve estar aproximadamente uns 160 quilômetros de Éfeso. Então Paulo certamente, ao passar por ali, ela também estava muito próximo, né, ao caminho, de modo que Paulo pode ter, não necessariamente na igreja, mas muito próximo, com certeza, deve ter tido contato, pelo menos com Epafrás durante um bom tempo. Né? Então veja que um dos seus temas principais é a plenitude de Cristo. Né? A plenitude não somente de Cristo, mas a plenitude de que nós cristãos temos com Cristo. Então nós aprendemos nessa epístola que a pessoa e obra de Cristo são completos. E os cristãos podem beneficiar dessa completude. A pessoa e a obra de Cristo são insubstituíveis na vida do crente. Tá? Irmãos, interessante é que a lógica que nós vamos estabelecer e vamos encontrar aqui, que a epístola ela vai girar em torno de um tema, né, que provavelmente alguma heresia que Paulo, então, ele na verdade, numa né, e eu diria, Paulo assim o faz muito bem, de apresentar a igreja de Corinto, Cristo e sua plenitude. É como se ele estivesse, de fato, estava combatendo alguma coisa que tentasse completar ou levá-los a adorar paralelamente Cristo e alguma coisa, algum tipo de heresia que Paulo assim estava combatendo. Então veja que por isso que ele diz lá no capítulo 2, do verso 2, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, você não precisa saber mais nada além do que está e do que é Cristo. Então, Cristo, nele você encontra tudo que você precisa. Tá? Então, veja que nele também habita a plenitude da divindade em forma corporal. É o versículo, lá no capítulo 2, do versículo 9. Então, quando você examina essas afirmações de Paulo, ou seja, ele começa, ele menciona no primeiro capítulo que Jesus ele é a imagem de Deus visível. Tá? Então aqui está Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Você não vê Deus, mas você poderá vê-lo por intermédio de Cristo. Tá? Então ele diz assim, olha, não precisa buscar nada mais além das coisas que estão escondidas nele. Ou seja, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento habitam nele. Então veja bem, em relação à divindade, nele está a plenitude da divindade em forma corporal. Então, o que a gente observa é que
em nenhuma de outra forma, em outra epístola, se faz uma afirmação como essa sobre Cristo. Tá? Então veja que Paulo ele incorre numa digressão para sublinhar a parte que Jesus Cristo desempenhou na criação. Ele estava no ato da criação, ele estava presente. Então ele diz exatamente, ele menciona a obra criadora, né, do Filho. E aí ele usa isso, ele explica isso lá também no primeiro capítulo, versículo 16, quando ele fala, por ele foram criadas todas as coisas. Né? E no 17 ele diz, e nele tudo subsiste. Então, ele está demonstrando à igreja em Colosso que o Filho, né, ele foi um instrumento do Pai na criação do universo. De maneira que ele também, Paulo, né, ele abandona as linhas de seu pensamento para também sublinhar essa humanidade real de Jesus Cristo. Né? A sua humanidade de carne e sangue, em seu próprio corpo carnal, né, ele levou a efeito a obra redentora. No capítulo 1, versículo 22, ele traça esse perfil. Né? Então, de modo que a plenitude da divindade habita nele em forma corporal. Então, com toda a sua divindade, Jesus Cristo é real, verdadeiramente carne e sangue humano. Né? Isso é maravilhoso. Então, o que nós observamos aqui? Que há uma heresia, né, que assim se aproxima, né, da igreja, dos crentes de Colosso, e a impressão que nós temos é que nesta heresia havia algum elemento astrológico, né? Porque em 2:8 ele diz que os colossenses iam após rudimento deste mundo. Né? E aí, lá no 2:20, ele diz que, olha, que deve morrer os rudimentos desse mundo, tá? Ou seja, esta heresia, ela dava muita importância ao poder dos espíritos demoníacos. Né? Então você vê que há frequentes referências aos principados e potestades, nomes que Paulo aplica a esses espíritos. Ele o faz tanto no primeiro capítulo, no versículo 16, no 2:10 e no 2:15. Tá? Então veja que existia então o que poderíamos chamar de um elemento filosófico no meio desta heresia que os irmãos assim estavam tendo contato. Então, de modo que os heréticos, os hereges, né, eles arruinavam os homens com uma filosofia e vãs sutilezas. Então, na verdade, o capítulo 2 do verso 8, no que se refere à heresia e o propósito da carta, a impressão que nós temos é que isso aqui é o core da epístola. Né? Então, tudo que Paulo faz, mostrando a suficiência, a completude de Cristo, ele o faz justamente a partir desta afirmação dele no capítulo 2 do versículo 8, quando ele diz exatamente que, olha, que para que a igreja tomasse cuidado com as filosofias e vãs sutilezas. Então veja que ele estava, na verdade, afirmando que a simplicidade do evangelho, não Paulo, mas talvez os hereges, né, eles estavam afirmando que a simplicidade do evangelho estava de algum agregado, de um conhecimento muito mais elaborado, né, do que a simplicidade do próprio evangelho. Então, existia uma tendência nessa heresia a insistir na observância de dias, rituais,
olha, rituais especiais ou específicos que se apresentavam ali, porque no 16 nós vimos exatamente essa questão das festividades novas, dias de repouso, né? Então o ritualismo e a observância particular de tempos e estações era um traço distintivo da falsa doutrina. Então veja que ela continha, a heresia, um elemento supostamente ascético, né, no sentido de uma das tribos do povo judeu, de modo que alguma restrição, né, alimentar. Por exemplo, no capítulo 2:16, ele também menciona sobre comidas, bebidas, né? Então, os seus lemas desta heresia, olha, não toques, não proves, não menciona isso no capítulo 2 do versículo 21. Então, veja que a cristã, ela estava limitada por meio de toda sorte de insistências e ordenanças, leis e prescrições legais. Tá? A heresia fazia com que os homens se descuidassem da pureza e da castidade, né, que são fatores, obviamente, intrínsecos ao próprio cristão. Mas isso, então, os levava a pensar ligeiramente sobre os pecados corporais. Isso nós vamos encontrar lá no capítulo 3, quando nós assim começarmos a analisar os capítulos e versículos. Nós vamos encontrar isso no 5, do 5 ao 8, do capítulo 3, tá? Então, aparentemente, a heresia dava pelo menos certo lugar ao culto dos anjos. É o capítulo 2, verso 18. Tá? Então, por isso Paulo, ele afirma a supremacia de Cristo. Né? Ou seja, ao lado dos demônios, essa heresia introduzia intermediários angélicos, né, entre o homem e Deus. E finalmente, parece que a heresia continha algo que poderia chamar-se esnobismo espiritual e intelectual. No capítulo 1, no versículo 28, por exemplo, Paulo expressa sua aspiração de admoestar a todo homem, de ensinar a todo homem em toda a sabedoria. Tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, nós temos que apresentar a todo homem a sabedoria, né, que há em Cristo. Né? Ou seja, todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então nós vemos com que ênfase a frase todo homem se repete reiteradamente, expressando a aspiração de tornar o homem perfeito em sabedoria por meio de Cristo Jesus. Então, um ponto que eu quero chamar a atenção, eu vou abrir um parêntese aqui, para a gente entender melhor essa situação. Veja que então, ela gira em torno de um combate a uma certa heresia que mistura adoração a anjos, algum tipo ascético com relação à alimentação, né? Não coma isso, não coma aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Então, algum tipo de como se, por exemplo, Cristo, o Evangelho, precisasse de mais algum adereço. Tá? Se você observar, e vocês observarão ao longo das próximas aulas, que esses elementos que Paulo assim combate, ele retorna ao hoje. Né? A doutrina cristã, ela tem sido muito, eu diria, adereçadas, né,
esse cristianismo não bíblico, digamos assim, eles têm colocado o cristão a buscar uma série de observâncias que não são necessárias na obra de Cristo. Né? Então veja que, por exemplo, o que nós temos de mais, e muitas das vezes nós não percebemos, por exemplo, olha, campanha da vitória. Veja, você para ter vitória em Cristo, você precisa fazer uma campanha. Cristo em si, a sua doutrina não fosse suficiente. Você precisa passar 4, 5 dias ou 7 dias indo a um culto, veja bem, para que então Cristo possa manifestar o seu poder e te dar a vitória. É um adereço, não? Campanha dos milagres. Veja, Cristo só vai realizar milagre na sua vida por meio de uma campanha de 7 dias. Dias de vamos jejuar para que Cristo venha assim nos livrar de enfermidades, né? Pandemias. Então hoje é o dia nacional do jejum, vamos jejuar para Cristo. Então olha só, se você observar, na verdade, é isto que Paulo, de um certo modo, ou de maneira mais explícita como se aparece para a igreja em Colosso, e para nós aparece assim meio que nublado, mas a essência é a mesma. Cristo é suficiente. Nele habita toda a sabedoria e conhecimento. Você não precisa fazer milagres, você não precisa obrar, realizar obras para obter a vitória em Cristo. Mas os homens, eles acrescentam à palavra, né, ao próprio evangelho, uma série de adereços, confundindo, obviamente, a mente do povo cristão. Né? Então é isso que Paulo combate aqui, no tempo dele, da forma como nós assim apresentamos, e do nosso tempo como nós apresentamos hoje. Aí você precisa de lencinho, você precisa de caneta ungida, você precisa fazer uma série de outras promessas, né? E assim a gente não percebe o quanto nós estamos acrescentando a palavra que já é suficiente para que sejamos mais do que vencedores. Então veja também que Paulo ele escreve esta carta, não diferente, obviamente, das outras, mas é uma carta ocasional. Né? Então, o que é uma carta ocasional? É uma carta que aborda necessidades particulares, né? E questões que ameaçam, nesse caso, a pureza da igreja em Colosso. Né? Veja que essas cartas, de um modo geral, elas representam apenas um lado da conversação. Por isso que, desde a abertura, né, da nossa introdução, eu venho falando de um combate a uma heresia, a um tipo de heresia que não afirmei qual era. Porque nós não temos, digamos assim, elementos tão consistente para dizer, olha, a heresia era o gnosticismo ou uma outra filosofia qualquer. Nós não temos como afirmar. Por quê? Porque a natureza de uma carta ocasional, você só conhece um lado da conversação. E o lado da conversação que nós conhecemos na verdade, o lado de Paulo. O que Paulo está respondendo para os colossenses. Mas aqui ele não está dizendo, olha, os colossenses me escreveram dizendo que lá na igreja tinha um povo gnóstico, estavam acreditando. Não, ele não menciona isso. Então, na verdade,
há uma conversação, óbvio, né, de Paulo com a igreja de Colosso, mas nós só conhecemos o lado de Paulo. Tá? Então, o que nós observamos aqui? Que uma vez que o significado da linguagem depende do contexto, tá? Isso então pode representar alguma dificuldade por conta do lado ausente da conversação. Nós não temos a igreja na conversação, nós temos, ela nos é totalmente obscura, né? Ela está ausente, mas nós só conhecemos o lado de Paulo, que está falando para eles algo que eles certamente conhecem, e daí deu origem a esta conversação. Então, nós teríamos uma certa dificuldade em afirmar que tipo de heresia é esta, principalmente quando existe pouca informação concernente aos assuntos que se aborda. Então, veja bem, por conta eu diria assim, dessa dificuldade, por termos apenas um elemento na conversação, aí vem as especulações. Né? Tem muita gente que afirma, por exemplo, que Paulo é contra a filosofia, né? Que Paulo critica, né, o cristão ter conhecimento filosófico, que é vão, é inútil, e não é isso que Paulo está dizendo. Né? Mas gera um pouco dessa aparência justamente pela dificuldade do lado oculto da conversação. Então, o que eu quero dizer? Que, por essa razão, muitas vezes é dado ênfase na averiguação do lado perdido da conversação. Eu quero dizer que o analista, o intérprete, ao invés dele procurar elementos caracterizadores de Paulo no sentido de nos mostrar, na verdade, do que se trata a conversa, aí as pessoas abandonam o lado presente da conversação e vão procurar no lado oculto. Aí começa a especulação. Não, Paulo estava combatendo o gnosticismo. Não, Paulo estava combatendo judeus com suas filosofias baseadas nos astros. Paulo estava combatendo isso ou aquilo. Enfim, há uma série de especulações, mas não se concentra, na verdade, no lado presente da conversação para se entender realmente o que Paulo está escrevendo. Tá? Então, isso é verdade, né? Que apresenta-se uma certa dificuldade de entendimento em situações assim. Mas veja que, na maioria das vezes, e assim o é nas epístolas de Paulo, essas dificuldades elas são reduzidas e algumas vezes completamente eliminadas pela clareza exposta do assunto pelo lado da conversação que está diante de nós. E quem está diante de nós é Paulo. O que eu quero dizer? Quando você se depara com uma carta ocasional, quanto mais informações sobre o assunto ela tiver, ela conter, eu diria que mais claro a gente pode deduzir e averiguar com mais certeza do que se trata, né? A falta da informação do lado não presente na conversa. Então veja que Paulo faz isso. Paulo, ele na verdade está escrevendo à igreja em Colosso por conta de uma certa heresia que havia entrado na igreja, mas ele dá tantas informações, sobre o que ele combatia, que a carta, na verdade, acaba ultrapassando assim para nós, né, o seu objetivo, e nos é apresentada como um verdadeiro tratado teológico de cristologia.
fala de Cristo de uma maneira triunfal, né? Nos apresenta Cristo de uma maneira completa, suficiente, para que a nossa fé seja somente nele, né? Por ele e para ele. Então, a questão que nós estamos nos deparando é que a maior dificuldade que alguns leitores, né, analistas, eles demonstram no entendimento de uma certa doutrina é justamente por olhar somente um lado da conversação. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo. Nós falamos e nós afirmamos todo o tempo aos irmãos sobre a doutrina da eleição. Então, essa questão, ela se apresenta com mais dificuldade para alguns irmãos, né? Justamente por conta dessa dificuldade de entender o significado da doutrina. É como se fosse uma carta ocasional que eles ouvissem apenas um lado da conversação. E aí tem, pela ausência do outro lado da conversa, uma certa dificuldade em entender o assunto plenamente, tá? Então veja que, ainda que não pareça, né, mas para as pessoas que apresentam dificuldades em entender, por exemplo, a doutrina da eleição, é como se, eu estou tomando isso como um exemplo de uma carta ocasional, ou seja, sem muitas informações do lado ausente da conversação. Eu vou fazer uma ilustração que ajuda-nos a entender melhor o que eu quero dizer. Então, por exemplo, vou fazer uma pergunta, né? Pode uma religião não cristã salvar um pecador da ira de Deus? Então, observe a pergunta. Pode uma religião não cristã salvar um pecador da ira de Deus? Bom, aí, veja bem, se a resposta é simplesmente não, não pode, né? Veja bem, ainda que correta, ela não diz muita coisa para o leitor. Pode uma religião não cristã salvar um pecador da ira de Deus? Não. Está correta a resposta, tá? Mas veja que o simples não traz maiores informações sobre a negação. Então, não diz muita coisa para o leitor, tá? Agora, se essa resposta ela vem acrescida de uma série digamos assim, de informações, né? Alguém, na verdade, que tem acesso apenas ao lado da conversação, que diz não, né? Ela talvez possa não ter o entendimento de que ela realmente signifique ou que pretenda declarar. Mas se ela vem cheia de informações, com mais detalhes, talvez fique mais fácil, né? Ou seja, vamos imaginar que a resposta em si, ela venha trazer umas outras informações, primeiro sobre a doutrina, né? Ou seja, ao invés de você responder não, você começa, por exemplo, a ensinar uma série de outras coisas. Por exemplo, pode uma doutrina não cristã salvar o homem? Ao invés de eu falar simplesmente não, eu digo assim, eu começo a responder assim, não, olha, todos os homens caíram em Adão, tá? E têm caído, tá, bruscamente dos mandamentos de moral e retidão de Deus. Bom, então, e aí eu prossigo dizendo assim, mas Deus ordenou e enviou Cristo para tomar um corpo humano e morrer pelos pecados dos escolhidos para a salvação. Assim,
todos que receberam o soberano dom da fé podem ser salvos através dele. Porque a redenção dos eleitos por Cristo é o único plano de salvação de Deus. Assim, Cristo é o único que satisfaz a ira de Deus e redimiu os eleitos. A única maneira que qualquer pessoa pode ser salva é pela fé em Cristo. Mudou completamente, né, o panorama da coisa, né? Então, essa é uma resposta mais completa e também correta e relevante. De modo que, ao preencher com todos esses detalhes, né, ou seja, sem o conhecimento da questão que ocasionou a resposta não, né, alguém talvez possa não perceber qual é a questão que ela tem de responder. Mas quando ela traz todas essas informações que eu acrescentei, a resposta ela é tão completa que alguém poderia fazer uma possível reconstrução da questão original. É isso que Paulo faz. Tá? Paulo não diz um não simplesmente, né? Ou seja, a resposta que ele dá, além de ser compreensível por si mesma, ela também prevê ampla informação sobre a doutrina cristã. O que nos permite derivar daí que uma resposta tão extensa por si mesma, né, é mais instrutiva em relação ao cristianismo do que se alguém fosse ter ambos os lados da conversação. Né? Com uma resposta talvez muito simples. Se você conhecesse os dois lados da conversação, cuja resposta ficasse somente no não, você não teria tanta informação, tanto conhecimento, como da forma como ela é respondida, mesmo com um lado ausente, mas cheia de detalhe, cheia de informações que acabam nos permitindo reconstituir o lado ausente. Deu para entender? Então, essa é a dificuldade que nós encontramos nos cristãos hoje. As pessoas falam, eles tentam negar, por exemplo, a doutrina da eleição, sem nenhuma informação, sem entender, sem conhecer o propósito de Deus, o caráter de Deus, sem saber exatamente que situação levou o homem, né, à queda. Como Deus, de uma certa forma, interfere, né, nesse processo, ou não interfere, né, ou isso corre, na verdade, um curso, né, de um decreto eterno de Deus. Então nós precisamos, quanto mais informações a gente tenha sobre um determinado aspecto da palavra, mais a gente compreende. As pessoas têm uma confusão enorme, eles confundem, por exemplo, livre vontade, né? Ou seja, livre-arbítrio. Aí as pessoas dizem, olha, eu tenho livre-arbítrio. Então eles dizem que tem tanto livre-arbítrio que às vezes eles não conseguem adorar Deus. Eles têm tanto livre-arbítrio, né, que eles às vezes não conseguem, nas suas pregações, se livrar dessa dependência. Se você observar, na verdade, um pregador adepto do livre-arbítrio, ele começa seu sermão assim, né? Ele é um pentecostal, adepto do livre-arbítrio, ele começa a pregação dele assim: queridos, você nesta noite podia estar em qualquer lugar. Olha só, você nesta noite poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar no cinema, você poderia estar no shopping, né? Você poderia estar em casa vendo um bom filme. Mas Deus te trouxe a esse lugar. Pô, acabou o livre-arbítrio. Pronto. Acabou o livre-arbítrio, não acabou? Se o cara poderia estar no cinema, na casa dele, jogando futebol, vendo o Mengão massacrar os seus aniversários, se ele poderia estar passeando no shopping, mas Deus trouxe ele aqui, pô, acabou o livre-arbítrio do cara, pô. Então veja, mesmo os que supostamente
se dizem adeptos do livre-arbítrio, eles não conseguem livrar disso. Né? Então, esse não é o nosso tema, eu só estou dando um exemplo para que você entenda essas questões. Então, um cristão, por exemplo, ele ouve o pastor dele dizer que, olha, você tem o seu livre-arbítrio, aí ele agrava esse troço na mente dele, e aí ele acha que tem livre-arbítrio, mas ele só conhece um lado da conversação. Ele não sabe, na verdade, né, de onde deriva toda esse conceito, né, toda essa lógica, né, da vontade livre e da vontade não livre do homem. Então, quando ele se depara com a situação dessa e começa a aprofundar, aí ele começa a entender as coisas. A mesma coisa é a doutrina da eleição, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, veja, irmãos, que o ponto, então, que nós queremos chegar é que as dificuldades, muitas vezes associadas com a falta do contexto histórico na interpretação, sobretudo das cartas ocasionais, ela pode ser um exagero. Né? Ou seja, por que ela pode ser um exagero? A dificuldade de entender isso. Pode ser um exagero, porque se elas contêm tanta informação positiva, como indicações diretas e indiretas, com relação ao assunto tratado, então, raramente nós teremos dificuldade ou impedimento em compreender o assunto das cartas ocasionais por possuir apenas um lado da conversa. Da mesma maneira, eu estou usando para comparar a dificuldade que, às vezes, o crente, o evangélico, ele tem de entender certas doutrinas que são, assim, precisas, né, na Bíblia. Quando ele abre a palavra de Deus, ele começa a ver essa questão de forma tão clara. Você quer ver um outro exemplo? Tem muitos que entendem que hoje nós estamos na dispensação da graça, né? Sobretudo os dispensacionalistas, assunto nosso das quartas-feiras. Nós estamos na dispensação da graça. Não, mas aí você está falando de Moisés? Não, aí é da lei. Irmãos, quando você abre Gênesis, né, que Deus dá uma ordem para o homem: não coma daquele fruto, porque se comer, morrerás. O homem desobedeceu e comeu. Morreu. Né? Espiritualmente, ele morreu. Ali, em seguida, Deus manifesta a sua graça para com a criação. Porque o que Deus diz? Ora, o estado com que o homem agora se encontra, Deus faz uma promessa de que ele não estaria eternamente condenado àquela situação, sem lei, sem Deus, né, sem Cristo. Então Deus faz uma promessa e ele diz que, olha, que da semente da mulher, a mulher teria um fruto, ela daria luz a um que dele, né, sairia toda a virtude capaz de nos tirar desta situação de trevas. É ou não é a manifestação da graça? Então a graça de Deus, ela se manifesta no primeiro livro, no início, quando Deus está relatando a criação, e posteriormente a primeira transgressão. Já há manifestação da graça. Então a graça de Deus, ela é multiforme, de modo que a lei é um instrumento da graça, não é algo paralelo à graça, né? Não é algo que está exclusivo à graça, pelo contrário, é inclusivo. A lei é também uma das multiformes, né, manifestação da graça de Deus. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender isso. Tá? Então, quantas outras coisas nós, às vezes, praticamos porque ouvimos simplesmente um lado da conversa, e esse lado da conversa não foi tão claro, não foi tão
positivamente cheio de informações, capaz de nos dar condições de conhecermos a plenitude. É isso que Paulo está afirmando na carta aos Colossenses. Olha, Cristo é a completude. Nele você encontra tudo que você precisa. Então, eu quero dizer que, mesmo numa carta ocasional, que só temos a informação de um lado, dificilmente ela nos apresentará dificuldades de entender se o lado presente acrescenta muito mais informações, ou seja, positivas, né? Que nos permita, assim, remontar a questão. Um exemplo maravilhoso, irmãos, é o homem da iniquidade. É o homem da iniquidade que os dispensacionalistas, e no modo geral, o leitor comum, né, dessa epístola, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né, ele vai ter essa dificuldade porque ali lhe disseram em algum lugar, em algum momento, que este homem da iniquidade é o anticristo. E que este anticristo, ele sentará no trono de Deus, no templo de Deus, na cadeira de Deus. E aí as pessoas, hoje, elas esperam, e eu diria que não são as pessoas, aproximadamente 50% dos cristãos evangélicos em todo o mundo pensa assim. Eles estão à espera de um anticristo que virá sentar no templo que será reconstruído em Jerusalém. De lá ele vai governar o mundo como se fosse Deus sentado na cadeira de Deus. E na verdade não é nada disso que Paulo está dizendo. Paulo está falando para os de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, que olha, lembrem-se que eu já tive várias conversas com vocês a respeito deste assunto. Paulo está falando dos sinais que precederiam a vinda de Jesus em julgamento ao Israel apóstata, fato ocorrido nos anos 70 do primeiro século. Né? Então Paulo está dizendo, olha, vocês sabem de quem eu estou falando, porque reparem que eu digo que esse homem, ele ainda não veio, mas ele virá. Ele não veio agora porque há um impedimento para ele vir. E quando Paulo menciona toda a atrocidade, aí você diz assim, não, mas isso não está aqui, que ele é feroz, que ele está... Sabe onde está? É onde você encontra. Porque Paulo faz uma comparação ali, né, com, na verdade, o rei de Tiro. E sentará na cadeira de Deus, no templo de Deus, como se fosse Deus. Você vai encontrar Ezequiel 28. Né? Ou seja, porque Paulo ele está dando tanta informações para os de Tessalônica, que eles compreendem o que Paulo está dizendo. Nós, na verdade, hoje é que não compreendemos, não porque há dificuldade de entender, porque há dificuldade de se ensinar. Então Paulo está falando para um povo que quando ele diz assim, e se sentará na cadeira de Deus, como se fosse Deus, os de Tessalônica, que conhecem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, sabem que Paulo está falando obviamente, daquela situação que o rei de Tiro está se manifestando. E por isso ele recebe a profecia de Ezequiel, dizendo que, olha, meu amigo, a coisa vai estreitar para o teu lado. Né? Então, eles sabem que na linguagem escatológica, por exemplo, ou mesmo de juízo, a palavra ela nos dá uma série de informações através de tipos, né? Usando a tipologia. Então, quando Jesus diz para a sua igreja, né? Lá em Jerusalém, antes da sua morte, de ressurreição e ascensão, ele diz, falando dessa tribulação, desse mesmo evento que Paulo está mencionando hoje de Tessalônica. Então Jesus diz assim, olha,
quando virdes o abominável da desolação, quem sabe lê Daniel. Então, ou seja, o que Jesus está dizendo? Olha, gente, o abominável da desolação quer dizer o seguinte: vem um homem aí tão feroz, ele vai causar tanta brutalidade, né? Ele é bestial, tal qual Antíoco Epifânio, né? O rei Seleucido daqui massacrou Jerusalém. E Daniel escreve sobre este assunto. Então ele diz, olha, leia Daniel. O que ele fez lá, o que vem agora vai fazer parecido. Quando ele menciona, na verdade, alguma coisa relativa a Nabucodonosor, o que Nabucodonosor fez com os cristãos? Olha, esse homem da iniquidade, ele é tão mau, ele é tão violento quanto Nabucodonosor. É disso que ele está falando. Mas aí, o que se faz? Isso, na verdade, se utiliza muitas das vezes para acrescentar à palavra algo que a palavra não tem, tirando, na verdade, a suficiência das verdades escriturais. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Então é isso que Paulo está tratando. Ele está tratando de uma heresia que se apresenta à igreja de Colosso e que ele, na verdade, combate essa heresia, mas ele dá tanta informação, mas tanta informação sobre o assunto que não resta nenhuma dúvida e dificuldade de compreender. Então, o detalhe aqui nós sabemos que ele não está combatendo a filosofia, né? Nós sabemos que, na verdade, sim, ele está tratando de uma heresia. E aí, com mais detalhes, depois do que ele dá, nós vamos entender qual heresia ele combatia. Tá? E isso é o assunto de quando nós entrarmos no estudo dessa parte da carta aos Colossenses. Então veja que a carta aos Colossenses, ela traz tanta exposição, né? Intensivas e sólidas sobre a doutrina, que é suficiente para que se refuta os seus oponentes, tá? Os assuntos tratados são frequentemente declarados, explanados e reformulados. Tá? Mas, no entanto, como nós vimos e nós queremos afirmar, é que essa dificuldade ela se apresenta, obviamente, no capítulo 2, do versículo 8, quando Paulo declara: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. A maior parte dos que querem afirmar o tipo de heresia que Paulo está combatendo é o agnosticismo. Então, na verdade, quando você lê, e aí eu vou repetir para você o que fala no capítulo 2, versículo 8, olha, tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs de filosofia, ou de filosofias e vãs sutilezas. Aí qual é a interpretação mais imediata? Olha, Paulo combate a filosofia. Então você, cristão, toma cuidado com os filósofos, não leia filosofia. Viu isso? Quando, na verdade, o que Paulo mais faz é usar argumentos filosóficos. Tá? Então, aí eu te pergunto, ora, porque Paulo escreveu isso, ele estaria fazendo uma censura à filosofia? Que heresia é essa que ele está combatendo? O estudo da carta é suficiente nos seus escritos para que assim a gente possa deduzir que tipo de heresia ele está combatendo? Então, por exemplo, um escritor muito importante, já do século passado, o William Barclay, ele afirma que Paulo está combatendo doutrinas agnósticas, né? E aí ele fala assim no seu livro, olha, estas então foram grandes doutrinas gnósticas, e todo o tempo estivemos estudando esta passagem, e de fato,
toda a carta temos que tê-las em mente, pois apenas contra elas a linguagem de Paulo tornou-se inteligível e relevante. Então ele quer dizer o seguinte, olha, trata-se desde o início do agnosticismo. Ele talvez tivesse assim os seus motivos para afirmar. Primeiro porque no tempo de Paulo o agnosticismo ele ainda não era uma filosofia tão completa como ela vem poucos depois, né? O tempo de Paulo ainda era um proto-gnosticismo, era alguma coisa que saía aqui e colar. No tempo de Paulo, João, por exemplo, ele combate o gnosticismo, mas não da forma como ele se apresenta depois, né? Um século depois. Na verdade, João também está combatendo um proto-gnosticismo, né? Por isso que João diz assim, Deus é amor. O que João está querendo afirmar para a igreja? Porque o gnosticismo, ele dentro da sua filosofia, ele traz algumas discussões a respeito da materialidade e do espiritual. Então eles costumam dizer o seguinte, olha, a matéria não serve para nada, o que serve é o espírito. Então, o que você faz com o seu corpo não tem absolutamente nada de importante. Quando Paulo menciona em Apocalipse, no capítulo 2, se não me falha a memória, versículo 20, quando ele está falando, acho que da igreja de Tiatira, que ele menciona o espírito de Jezabel, ali João, na verdade, né? João está combatendo o gnosticismo, ou pelo menos um proto-gnosticismo. Porque na igreja de Tiatira era uma igreja de muitos artesãos, né? Por isso Jesus fala assim, és pobre, mas és rica e tal. Então, ali havia a liga das corporações e ofícios, né? E elas eram, essa liga era onde, como se fosse um sindicato dos artesãos, em que ali os operários se reuniam, de uma certa forma, para ter algum tipo de proteção e algum tipo de força para competir dentro daquela estrutura econômico-social. E como era uma liga completamente mundana, então eles tinham uma série de traços, de festas com oferendas, com bacanais, com uma série de coisas que obviamente, né, não são compatíveis com a vida em santidade de um cristão. E os cristãos que agora, né, eles são operários, eles são trabalhadores, estão nesse mercado e estando agora em Cristo, eles vão participar ou não dessa situação? Então, há uma mulher na igreja que João tipifica como Jezabel, porque ela usa, na verdade, dos argumentos gnósticos, dizendo que não, cara, olha só, o corpo, o que você vai fazer com o corpo não tem nada a ver. Você tem que preservar o seu espírito. Então, de modo que o que você come, o que você bebe, o que você faz, é na matéria, é na carne. Isso não tem menor importância, porque o importante é o espírito. Então, obviamente, era uma das teses gnósticas, né? E aí João a chamou de um tipo de Jezabel. Aqui é a mesma coisa. Paulo está lidando com algum tipo de heresia que leva o cristão, na verdade, a práticas que não são correspondentes a uma santidade, a uma vida, né, em santidade. Então, talvez Barclay imediatamente associa ao gnosticismo, tá? Mas veja bem, quando ele faz isso, talvez ele o faça muito influenciado pelo pensamento, pela, digamos assim, a familiaridade com que ele tinha dessa doutrina, não que ele o fosse, mas que ele assim a conhecia muito bem. Então, de cara, ele já sai afirmando que é o gnosticismo. Aí nós vamos encontrar, por exemplo,
vários comentaristas que rebatem. Nós temos teólogos, inclusive um brasileiro, né, que ele defende também que é o gnosticismo. Nós temos um pastor reformado muito importante no Brasil, na igreja e tal, que ele afirma ser, ele escreve um livro sobre Colossenses, ele faz um comentário, ele diz que é o gnosticismo. Mas outros mais cuidadosos, não. Por exemplo, Vincent Shelby é um teólogo norte-americano. Ele diz que, olha, não é isso, Barclay está enganado quando faz a afirmação de que é necessário ler a carta de Paulo contra o passado das doutrinas gnósticas. Ele chega a ser cruel, não é? Porque, segundo ele, Barclay está sendo absurdo e irresponsável em fazer tal afirmação. Então é uma crítica muito dura. Mas você já vai encontrar outros teólogos, sobretudo Calvino, né? Para eles, na verdade, esta heresia era de judeus, né? Era o judaísmo na seus elementos tipo ocultos e de outras filosofias que eles assim acrescentam. Então, para confirmar se era isso ou não, a gente precisa buscar, obviamente, dentro do judaísmo, se eles tinham algum tipo de filosofia que Paulo assim declarar, olha, vãs filosofias e tal. E nós vamos encontrar que sim. Né? Nós vamos encontrar, por exemplo, o próprio historiador Flávio Joséfo, ele menciona toda essa prática filosófica do que eles faziam e tal. E aí fica mais fácil afirmar ser, na verdade, uma vã filosofia judaica, justamente pela proximidade do tempo e o distanciamento de um gnosticismo mais elementar, mais desenvolvido e pouco, na verdade, conhecido e praticado na época de Paulo. Então, tudo leva a crer com muito mais probabilidade de certeza de que se tratava, na verdade, de filosofias judaicas que nós vamos conhecer quando nós estivermos assim analisando esse que é o core, digamos assim, da epístola, que levou, na verdade, a Paulo desenvolver todo esse tratado cristológico maravilhoso, né, que é a epístola aos Colossenses. Tá? Então, a fim de levar os Colossenses a essa verdade, segue, na verdade, a seguinte ordem da epístola. Né? Então, eu vou dizer para você como é que Paulo estabeleceu toda essa epístola. Bom, ele faz uma descrição, geralmente empregada por ele, né? Que enaltece com vistas a levar os tessalonicenses a ouvi-lo atentamente. Olha só, se eu quero que você me ouça atentamente, eu vou, na verdade, trazer um ambiente propício a que você, assim, se coloque desarmado para ouvir o que eu quero dizer. É o que Paulo faz. Paulo ele nunca esteve na igreja, né? Ele não fundou a igreja. Ele teve pouco contato com os homens de Tessalônica, os crentes, na verdade, de Tessalônica. Então o que ele faz? Ele, quando começa a carta, ele começa a tecer uma série de informações enaltecendo os cristãos em Tessalônica, de modo então que eles possam se abrir e ouvir Paulo. Tá? E aí o que ele faz exatamente dessa maneira. Então ele começa a dizer que, olha, desejo que o Senhor aumente a vossa fé. Então ele diz, ele tece um elogio à fé dos de Tessalônica, né? Olha, Epafrás me falou a respeito de vossa fé e tal, parará. Aí ele já começa a epístola enaltecendo isso, né?
Então tudo que ele está fazendo, na verdade, é pavimentando o caminho, né, da sua comunicação, de modo que os de Tessalônica possam receber essa instrução mais sólida, de uma maneira mais propícia e mais aberto a verdades que Paulo assim teria que apresentar. Então, e aí é o que ele faz, ele recomenda, ele expande em recomendações adequadas a graça de Deus para com eles, né? De modo que, olha, não se estimem menos. Não, Deus assim tem sido gracioso com vocês. Aí ele começa a trilhar esse caminho. Aí depois, então, ele vem com a instrução. Assim ele começa a ensinar em todas as partes da nossa salvação. Olha só, tudo que se refere à salvação tem que estar fundamentado unicamente em Cristo. Isso serve para nós, né? Então, assim como ele falava, instruía a igreja de Tessalônica, olha, tudo que se refere à salvação tem que estar fundamentado unicamente em Cristo. Não busque em outro lugar ou em qualquer outra situação, né, o caminho da salvação. Por exemplo, é muito comum hoje no meio da nossa igreja, do nosso povo, que Cristo não é suficiente. Porque você ouve frequentemente algum irmão, algum líder, algum pastor, olha, você precisa orar mais, né? Ou seja, como se a tua salvação dependesse das tuas orações. Olha, você precisa jejuar mais. Olha, você precisa subir mais um monte. Então veja só, se você fizer isto, você está de alguma maneira usando outra coisa que não somente a suficiência de Cristo para que você obtenha a sua salvação. Do ponto de vista teológico, né, é um erro que se comete, tá? Você precisa jejuar não para que você seja salvo, para que você tenha mais fé. Você precisa jejuar por uma série de outras razões ligadas à tua espiritualidade e relacionamento com Deus. Não para que Deus lhe agracie mais. Não para que você ajude Deus a te salvar. Tá? Então precisamos ter certeza do significado do jejum, do significado da oração. Você quer ver uma coisa? Uma oração vinda de um coração que não conhece a plenitude de Cristo não tem o menor significado. Então, se você não conhece a palavra de Deus, as suas orações, elas pouca eficácia ela tem. Então, veja bem, o princípio da salvação é o Evangelho, né? Paulo diz exatamente isso, né? O Evangelho de poder, né? O Evangelho que salva. Então, veja bem, conhecer o Evangelho, né, vai te levar a ter uma comunhão e uma vida com Cristo de uma forma muito mais direta e vai te dar, na verdade, a certeza da suficiência de Cristo. Então, os outros adereços que se colocam, na verdade, é tirar a suficiência de Cristo para a tua vida. Então, é isso que Paulo está dizendo. Tá? Olha, não busque em outro lugar. Cristo é suficiente. Tá? Então, ele enfatiza que foi em Cristo que eles haviam obtido toda a bênção que, por ora, eles possuíam. Então, na verdade, todas as bênçãos que temos hoje, nós que recebemos, elas vêm de Cristo. Mas não, nós somos, ou pelo menos na maioria das vezes, né, o evangelho, o cristão evangélico, ele é instruído a buscar esta bênção. E aí ele tem que ser fiel no dízimo? Acho que deve ser, mas não para que você não seja condenado, mas eles vão colocar na fidelidade de, olha, você tem que ser fiel ao dízimo. Se você for infiel, olha a tua salvação. Aí eles vão colocar que você tem que jejuar tantas vezes por dia, tantas horas, que você tem que subir monte. Cara, subir monte, jejuar,
é um ato, obviamente, que ele está intrínseco ao seu processo de comunhão, mas não que você precisa disso para receber bênção. O próprio Paulo já disse, né, que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Já fomos abençoados. Tá? Então não é porque você vai orar mais, você vai buscar mais, porque você vai orar mais. Isso também não é um incentivo a que você não faça, mas você precisa fazê-lo no sentido da tua comunhão com o Senhor. Tá? Então, por isso que Paulo diz, olha, torne na vossa vida cristã Cristo. Ele é o alvo, ele é o centro de tudo isso. Tá? Então veja bem que é justamente essa situação que nós vamos estudar na próxima semana. Você vai observar que Paulo ele começa logo no versículo 24 e 25 de Colossenses, quando ele diz assim, ó, regozijo-me agora no que padeço por vós. Paulo está preso, ele está em Roma, e ele recebe, obviamente, uma carta, talvez um comunicado de Epafrás, da situação que estava ocorrendo em Colosso, e aí ele escreve de lá, dizendo, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. E aí ele continua dizendo assim, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus. Olha só, por que ele diz que eu estou feito ministro? Porque a igreja não o conhecia. Tá? Então ele está dizendo, olha, eu não decidi eu ser ministro, mas Cristo me fez. Tá? Toda a minha autoridade, ela vem de Cristo, porque Cristo me chamou e me deu essa autoridade. Então, por isso ele diz, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então, são coisas assim maravilhosas que nós vamos estudar na próxima aula. Né? Então, nós vamos ver que, por exemplo, lá no segundo capítulo, especialmente no primeiro versículo, ele diz assim, olha, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelo que estão em Laodiceia, né? e por quantos não viram o meu rosto em carne. Né? Então ele começa a esclarecer, né? Ele diz de uma forma mais distinta tudo que ele então fizera em Cristo Jesus pelo corpo, né, que é a igreja. Então ele aproveita e fala do afeto que nutria, obviamente, que ele nutria pelos irmãos. Aí ele começa a nos dizer que acrescentando agora para a nossa experiência, né, Paulo diz que esse afeto nós temos que nutrir por todos que são de Cristo, né? Por todos que na verdade pertencem ao corpo. Nós temos uma série de dificuldades hoje no nosso relacionamento cristão, justamente por isso, porque o corpo de Cristo, de um modo geral, ele está, como se eu posso dizer, sem ofender, ele está num estado, eu diria, muito complexo, porque quando você pensa na igreja de Cristo, né, você imagina Cristo reinando, Cristo dominando, né, Cristo sendo essa cabeça, mas muitas das vezes ele não o é. Então é a referência ao joio, ao trigo. Né? Então isso cria uma animosidade, isso cria uma dificuldade de relacionamento dentro da igreja. As pessoas vão para a igreja com seus traumas, com as suas experiências traumáticas de vida.
E aí elas têm uma dificuldade de relacionamento muito grande, porque não estão entregues a Cristo. Porque Cristo não as lavou. Mas não as lavou por insuficiência da palavra, de ensino, do Evangelho. Porque diz assim, a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Evangelho é uma palavra que lava o cristão, que limpa o cristão de todas as suas amarguras, de todas as suas aflições. E assim em Cristo nós podemos viver toda a sua plenitude. Então é isso que nós vamos ver no próximo domingo. E eu espero encontrá-los, né? Infelizmente ainda nesta situação, mas sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não pare por aí, segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos? Nós vamos fazer então uma oração encerrando. E para os nossos irmãos, em 10 minutos nós vamos retornar no grupo mais fechado de escatologia, onde assim nós ministraremos a nossa ceia. Então quero orar e peço que você assim me acompanhe. Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por esse momento, Pai, precioso momento que o Senhor nos concedeu nesta manhã, onde podemos assim estar reunidos falando, Senhor, da Tua magistral obra de salvação. Deus, de uma palavra, Senhor, que transforma, de uma palavra, Senhor, que nos faz uma nova criatura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu e nos introduziu num evangelho de poder, um evangelho, Senhor, que leva-nos, Deus, à santificação e ao final à glorificação, onde assim estaremos na eternidade contigo. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus, Pai. Amém.